Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Movimento que visa trazer sempre para você conteúdos de qualidade de vida e bem-estar. E hoje aqui ao meu lado está a médica doutora Carolina Dagnoni, que é especialista em endoscopia digestiva e vai compartilhar conosco um pouquinho mais sobre essa especialidade da medicina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mayara. Obrigada pelo convite de estar aqui no programa de vocês hoje. Obrigada, nós que agradecemos. E doutora Carolina, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre essa especialidade, eu gostaria então que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua bagagem, da tua experiência aí na medicina. Então, meu nome é Carolina Dagnoni, eu sou médica formada pela Universidade aqui de Blumenau, pela FURB. Fiz residência médica em cirurgia geral, 2 anos aqui no Hospital Santo Antônio. Depois fiz uma especialização em endoscopia digestiva, 2 anos no Hospital Sujizawa. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e fiz uma pós-graduação em coloproctologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Que bacana, como eu falei, uma bagagem, uma experiência bem grande. E antes de gente começar a falar então dos tipos de endoscopia, para quem não conhece ainda a doutora Carolina, o que seria então endoscopia digestiva? Existe uma diferença entre um profissional que é gastroenterologista, por exemplo? Nessa especialidade é um método de diagnóstico do trato gastrointestinal. Então, quem faz endoscopia digestiva faz procedimento, ou seja, faz o exame de endoscopia alta, baixa, CPRE, cápsula endoscópica, é focado no procedimento para fazer o diagnóstico e o tratamento das afecções do trato gastrointestinal. Então, o endoscopista é o médico que está lá no hospital e ele que vai fazer o procedimento e o tratamento devido conforme a necessidade do paciente. Certo. E falando em necessidade do paciente, quais são os tipos de pacientes, então, que procuram uma médica como você? Vem por indicação de outro profissional ou a pessoa percebe alguma dor, algum sintoma estranho e aí procura, então, um médico? Então, o que a gente mais aconselha é esse paciente ter passado por uma consulta prévia com um médico generalista ou um especialista, um gastroenterologista, coloproctologista, para daí se ver a necessidade, se precisa realizar o exame tanto para diagnóstico ou para tratamento. O paciente geralmente ele chega com uma queixa no consultório médico, né, seja diarreia, constipação, dificuldade para engolir, dos demais tipos possíveis de queixas, mas ele precisa ter uma indicação médica. Então, a gente aconselha sempre que sejam avaliados os riscos do procedimento no paciente e também muitas vezes o paciente não tem queixa, por exemplo, no rastreamento do câncer de intestino, em que todos os pacientes a partir dos 45 anos de idade são considerados como eletivos para se realizar uma colonoscopia na prevenção do câncer de intestino. Então nós temos protocolos bem rígidos para se investigar, que nem a mulher tem a mamografia para fazer, né, sem mesmo ter queixa, para fazer o diagnóstico precoce de uma lesão na mama. Sim. A gente já tem protocolos para câncer de intestino e outras afecções conforme a gente estiver avaliando esse paciente. Legal. Como eu falei, né, aqui no início do programa, aqui nós sempre buscamos trazer qualidade de vida e bem-estar para os nossos telespectadores e como é importante, então, esse diagnóstico, né, preventivo e até mesmo um diagnóstico correto depois que identifica aquele sinal, aquele sintoma que o paciente vem apresentando. Doutora Carolina, quais seriam, então, os tipos de endoscopia? Então, é bem vasto o campo. Então, assim, numa endoscopia digestiva alta, a gente vai estar avaliando esôfago, estômago e duodeno. A colonoscopia já é um exame que a gente está avaliando reto, cólon e o finalzinho do intestino delgado. E existem outras técnicas para avaliar o intestino médio, que seria a cápsula endoscópica e a enteroscopia. Cada um com as suas devidas indicações e momentos para ser realizado esse exame, por isso reforçando a necessidade de uma indicação clínica de um médico especialista antes de fazer o exame. Legal. E como que funciona na prática, então, por exemplo, o exame de endoscopia? Existem alguns critérios, algumas indicações, algumas restrições, por exemplo? Então, assim, como é que funciona? Primeiramente, esse paciente ele tem que ter um acompanhante. Então, um acompanhante maior de 18 anos, um responsável legal,
Pois a gente vai fazer um exame que o paciente vai ser submetido a uma sedação. Entendi. Então, ele precisa de alguém para estar acompanhando, alguém para conduzir esse paciente depois para casa. Então, não adianta ir de moto, né? Esse paciente vai estar sedado, então assim, ele vai estar sonolento, não vai conseguir se segurar. Então, assim, é alguém para levar ele de carro, alguém que vai estar ali sabendo dos riscos e a gente vai poder orientar sobre o que foi visto, o que a gente viu nesse exame. E a respeito do procedimento, quando a gente faz a endoscopia digestiva alta, jejum de 6 a 8 horas é suficiente. Agora, para colonoscopia, esse paciente, pensa, a gente está entrando pelo ânus para ver, né, fazendo o sentido contrário. Então, as nossas fezes vêm de cima para baixo. Então, a gente precisa ter um preparo. Esse paciente, no período anterior ao exame, ele vai ter que tomar bastante laxante, vai passar, né, uma noite de rei da cama pro trono, do trono pra cama, para daí a gente não ter resíduos fecais e a gente conseguir avaliar bem direitinho os segmentos do intestino desse paciente e a gente não perder nenhuma lesão que tem ali no intestino dele. Legal. E existem alguns sintomas, por exemplo, pós-exame, né? Fora essa questão de estar sedado, a sonolência. O que é mais comum depois que a pessoa passa por uma endoscopia digestiva? O que acontece com a pessoa? Assim, quais são os sinais, né? E até mesmo os cuidados, porque assim como é importante ter a questão do diagnóstico e de um procedimento, né, realizado com sucesso, também depende do paciente ter o cuidado com o pós-exame, até mesmo para não ter que repetir, né? Então, assim, o paciente vai estar bem sonolento, então naquele dia a gente orienta o paciente não dirigir, não realizar nenhuma reunião, nada que tenha que o paciente esteja no seu juízo maior, porque ele não vai estar. A gente atenta que dependendo se tiver algum procedimento, né, se a gente fez alguma ressecção de uma lesão, para o paciente ele pode ter um pouquinho de distensão abdominal, especialmente se foi feita a colonoscopia, porque a gente entra no trato gastrointestinal jogando ar. Então é comum que após a colonoscopia o paciente tenha um pouquinho de inchaço abdominal. Coisa simples que pode ser aliviado com, né, tomando simeticona ou então, né, eliminando gases. Após a endoscopia digestiva alta, pode ter um pouquinho, né, de distensão, eliminar um pouco de eructar, um pouquinho para aliviar o sintoma, mas nada muito grave, né? Claro, sempre observar se esse paciente vier a ter evacuação com sangue ou tiver vômitos, muita dor, após a gente sempre deixa bem orientado esse paciente quais são os sinais de alarme para ele estar nos avisando e retornar ao centro de endoscopia para a gente estar reavaliando esse paciente. Mas de uma maneira geral, num procedimento diagnóstico, é bem tranquilo, assim, não costuma ter muitos sintomas após o procedimento. Entendi. E existe algum público que é restrito à endoscopia digestiva, por exemplo, gestante, alguém que já tem alguma comorbidade e aí precisa especificamente de algum tipo de endoscopia, ou então vocês realizam outro procedimento? Então, aqui reforça-se a necessidade de alguém indicar esse exame e haver uma avaliação pré-procedimento desse paciente. Pois pacientes que têm cardiopatias graves, pneumopatias graves, eles precisam ser seriamente avaliados por um médico especialista. Gestantes, a gente também tem que avaliar a real necessidade de se fazer, às vezes postergar o exame, né, conforme a necessidade. Se esse exame é eletivo, se precisa ser feito agora, ou podemos esperar o trabalho de parto e avaliar esse paciente depois. E os idosos também, então assim, por isso que precisa, não é só, eu quero fazer um exame de endoscopia. Há real necessidade para também não se fazer exames desnecessários, porque assim como qualquer exame implica em riscos para o paciente. Isso, em primeiro lugar, ninguém quer submeter um paciente a um risco maior do que o benefício que o meu exame vai trazer para ele. Legal, e falando em benefício, e quais seriam os benefícios, então, de um paciente, né, ter o diagnóstico correto, já procurar um médico para essa prevenção, justamente para evitar, né, mais pra frente descobrir uma doença por causa de falta de cuidado, né, de autocuidado. Então, quais seriam os benefícios, né, de consultar um médico, de procurar um especialista, né, específico, e às vezes o paciente não ir em outros profissionais que não são especializados, né, na endoscopia digestiva? Compartilha com a gente.
Então, assim, primeiramente para diagnóstico da afecção que o paciente está tendo, mas também no rastreamento e tratamento de lesões precoces. Então, assim, o que eu sou mais entusiasmada na endoscopia é isso, é eu ter a oportunidade de eu chegar antes da doença no paciente, ou seja, eu fazer um diagnóstico precoce nesse paciente, eu fazer um diagnóstico de uma lesão pré-maligna, por exemplo, no câncer de intestino, em que o pólipo adenomatoso é uma lesão pré-maligna, e eu na colonoscopia já faço o diagnóstico e a ressecção, eu tiro essa lesão, interrompendo a sequência adenoma-carcinoma, ou seja, eu impeço que essa lesão venha se tornar no futuro um câncer. E o benefício que, né, esse paciente de manhã ele estava com um possível câncer, à noite ele está jantando em casa com a família dele. Ou então a gente faz ressecção de lesões malignas num estágio muito precoce, fazendo a ressecção pelas técnicas de mucosectomia, ISD, eu trato esse paciente e à noite ele pode estar com a família dele. Eu estou intervindo nesse paciente, eu estou evitando uma morbidade muito maior de uma cirurgia agressiva, de procedimentos terapêuticos agressivos, uma possível colostomia. Então, pelo fato do advento da endoscopia terapêutica, eu sou bem entusiasmada com isso, e é isso que deixa meus olhos brilhando na minha especialidade. E por isso que a necessidade de volta e meia a gente está indo acompanhar fazendo nossos exames de rotina, e conforme a necessidade o meu médico vai me indicar esse exame para eu ver se está tudo bem, fazer meu check-up, minhas rotinas, e chegar sempre antes da doença, evitar fazer uma cirurgia e tratar muito antes. Certo, que maravilha, doutora Carolina, que a gente pode aliar aí saúde, tecnologia e ciência, né? E cada vez mais cuidar do nosso corpo, da nossa mente, ter mais qualidade de vida, como eu mencionei, e chegar antes da doença, né? Como você comentou, a gente ter esse cuidado, esse autocuidado, para não fazer exames desnecessários, utilizar, né, medicações, mas sim conseguir rastrear e ter o diagnóstico precoce e correto. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e quero pedir para você então deixar os seus contatos para o nosso público ter acesso a você, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite e entre em contato com a doutora Carolina. Fica à vontade. Muito obrigada, Mayara. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, eu faço meus atendimentos na clínica Rolando Agnoni, aqui em Blumenau, no edifício Santa Catarina. Estou entrando no corpo clínico do Hospital Santa Catarina, vou fazer parte da DAIGES, que é um centro de endoscopia. Também realizo meus atendimentos no Doctor, no edifício Siso, e em Indaial, na clínica de gastroenterologia Dr. Lothar Stange, lá também faço endoscopia digestiva alta. Para quem quiser, eu estou começando minha página no Instagram, se chama Endoscopia Blumenau, vocês fiquem à vontade para conversar comigo, tirar suas dúvidas, e eu pretendo já aos poucos começar a colocar mais material a respeito dos exames, dos métodos diagnósticos, dos métodos terapêuticos que a gente tem cada vez mais atualizados. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Aproveitando que o Espaço Doctor, né, é um dos nossos patrocinadores. Como sempre, nosso programa quer agradecer ao Espaço Doctor por estar patrocinando aqui um programa que sempre visa aí a saúde para nossa comunidade. O programa Saúde e Movimento vai para o intervalo, mas a gente já volta.